Descobrir a riqueza em 15 dias. Prefácio. Quando nasci, tal como todas as pessoas da face da terra, foi-me dado alguns talentos, se é que podemos chamar assim, se há pessoas que os descobrem bem cedo existem, no entanto outras que passam toda a vida sem dar-lhes muita importância, nem sequer pensam muito nisso, e só fazem uso deles quando se encontram no meio de qualquer problema da vida. Eu faço parte dessas pessoas que nunca deram muita importância aos talentos, era daquelas pessoas que viviam com a cabeça enterrada na areia, feita avestruz, com medo das críticas dos outros. Por isso passei toda a minha vida a tentar fazer aquilo que era suposto, aquilo que eu achava que era bem aceite pelos outros. Foi preciso uma doença se apoderar do meu corpo, para eu ser obrigada a parar e a pensar o que queria fazer da minha vida, assim em casa sem conseguir fazer muita coisa, e após um tempo de lamentações e revolta decidi mudar de vida, agarrei-me aos meus talentos escondidos, e resolvi fazer uso deles. Aqui está a junção de dois deles, a escrita e a cozinha. Um livro diferente, mas espero que tal como eu gostei de o escrever, todos vocês gostem de o ler. Por isso, desejo a todos vós uma boa leitura. Tânia. 1. Rita estava sentada na sua cadeira de madeira, castanha, junto à única janela que tinha na sua pequenina sala, olhando para a rua, mas sem a observar, olhava simplesmente para aquela direção, pois o seu pensamento estava longe, muito longe. Pensava na sua vida, fazia uma reflexão de todo o seu passado, relacionava com o presente, e tentava adivinhar o futuro. Todos os vizinhos que passavam, diziam-lhe adeus, mas ela nem sequer respondia, estava tão envolvida com os seus pensamentos que não via ninguém. Logo ela, que adorava conversar. Todos estranhavam aquele comportamento, não era normal, uma pessoa sempre tão simpática, e agora nem sequer um bom dia dava a ninguém. No café da aldeia, já se comentava o que lhe teria acontecido, estaria ela doente. Mas Rita continuava alheia a isso tudo, e continuando envolta nos seus pensamentos, não tinha dado conta que as horas iam passando. Quando de repente ouviu um barulho que vinha da cozinha, acordou naquele momento da sua introspecção, virou a cabeça, e viu o Tareco chegando devagarinho, pedindo-lhe um carinho. Pegando em Tareco ao colo, fez-lhe uma festa, olhou para o relógio de parede que tinha à sua frente, e constatou que já eram horas de almoço. Levantou-se devagarinho, colocou o Tareco no chão, dirigiu-se à cozinha, e do seu armário cor-de-rosa velho, que havia herdado da sua avó, abriu a porta do lado esquerdo, e retirou uma lata de comida, abriu-a, colocou no chão, e ficou ali em pé, olhando e esperando que Tareco acabasse de comer. Tareco, volta e meia levantava a cabeça e olhava para ela, até ele mesmo se apercebeu que qualquer coisa não estava bem com Rita. Ela não tinha falado para ele, não tinha dito uma única palavra, e estava ali de pé. Não se tinha dirigido ao fogão, que continuava vazio, não havia panelas ao lume, não existia o cheiro da comida acabada de fazer, também a mesa estava vazia, nem pratos, nem copos, nem talheres, nada sobre a mesa. Onde estava toda a açafama de todos os dias? Onde estava o barulho das crianças a correr pela casa, cheias de pressa para se sentarem no velho sofá e as flores rosa, culminando numa guerra pelo comando do televisor, esperando pelas palavras de Rita, chamando-os para a mesa repleta de pequenas iguarias, e daquele sumo de laranja natural, que ela tinha sempre todos os dias, feito com muito amor e carinho das suas próprias laranjas apanhadas de manhãzinha no pequeno terreno que tinha atrás de sua casa. Tareco acabara de comer, e olhando para cima, ficou à espera que Rita o acarinhasse, à medida que retirava a lata do chão, mas nada. Rita continuava ali, de pé, olhando para o infinito sem prestar muita atenção fosse o que fosse. Tareco então desistiu, saiu da cozinha devagarinho, sempre volta e meia voltando a cabeça para trás à espera de algum movimento. Ao passar na portinhola, que existia no meio da parte de baixo da porta, Tareco fez barulho. Foi aí que Rita acordou do seu estado de hipnotismo, virou-se e não viu Tareco, levantou a lata do chão, pô-la no caixote do lixo,
que estava ao lado do lava-louça de pedra mármore feito por Francisco. Francisco, pedreiro de profissão, era muito habilidoso com as mãos, e podia-se dizer que quase tudo naquela casa havia sido feito por ele, sempre com muito amor e dedicação. Todo o amor que existia naquele coração, via-se espelhado em cada canto daquela casa, em cada pedra, em cada objeto. A ternura com que tinha feito tudo aquilo emanava pela casa inteira. Se fechasse os olhos, Rita ainda podia sentir o cheiro de cimento, tinta e cola fresca, como se tudo aquilo fosse acabadinho de fazer. Ainda ouvia o barulho dos martelos, e de toda a maquinaria a trabalhar, para que aquele projeto ficasse pronto. Um projeto pensado pelos dois, em que tudo fora discutido até o mais pequeno pormenor, e Rita, ao olhar para aquele lava-louça, sentiu tudo isso, viu ali a oportunidade de recordar como tudo aquilo havia sido feito, todo o esforço de ambos, e sem querer no seu rosto, começou a desenhar-se um sorriso. Rita, depois de regressar das lembranças do passado, voltou à realidade, abriu o frigorífico e retirou a caixa dos ovos. Resolveu fazer ovos com feijoca. Francisco adorava ovos com feijoca, apesar de gostar de os comer ao pequeno almoço. Hoje iria fazer para o almoço, um almoço tardio, pois envolta nos seus pensamentos deixou passar o tempo. O cheiro da comida sentia-se na rua. Todos comentavam como aquele agradável cheiro se expandia por toda a rua, como era agradável passar por ali sempre que a Rita cozinhava. Todos sabiam que ela cozinhava bem, e como tinham saudades da comida dela. Depois do almoço, e de lavar a louça, Rita voltou a sentar-se na sua cadeira de madeira junto à janela da sala, mas desta vez acendeu a televisão. Nada de interessante estava a ser transmitido, mas pelo menos ouvia barulho, não se sentia sozinha, e o tempo parecia que passava mais depressa. Mesmo assim, lembrou-se de ir ao baú, e retirar um novelo de lã e agulhas, para começar a fazer uma camisola que havia prometido. Há anos que não pegava nas agulhas, assim escolheu o novelo roxo, tinha de ser roxo, fora muito específico o pedido, pegou nas agulhas de malha, foi ao suporte das revistas, e escolheu uma. Depois de escolher o modelo, sentou-se na cadeira de madeira junto à janela, e começou a fazer a camisola. Isabel iria ficar radiante. Ao mesmo tempo que punha este projeto em andamento, os pensamentos voltaram, não sabia bem porquê, mas estava a reviver o passado, talvez por estar ali sozinha, tivesse tempo para pensar, e refletir em tudo que tinha vivido. Concentrada na sua camisola, e no seu emaranhado de pensamentos, foi preciso, uma vez mais, Tareco vir lembrá-la que estava a escurecer, que estava na hora de deixar tudo aquilo, e voltar para a cozinha. Olhou pela janela e viu como a rua estava escura, como as estrelas já estavam a começar a aparecer no céu, os candeeiros da rua já estavam acesos, e das chaminés das casas começavam a sair os primeiros sinais de fumo levados pelo vento. Via-se a geada a cair tão subtilmente, mas dava para perceber como estava a ficar frio. As pessoas passavam agarradas aos casacos em passos apressados, expressando seu descontentamento por ainda estarem ali. Nessa altura emergiu um pensamento na cabeça de Rita: como seria viver na rua, sem ter sítio para se abrigar daquele tempo gélido, que se fazia sentir naquela altura do ano. Pensava muitas vezes nesse tipo de pessoas, como deveria ser difícil viver naquelas condições. Pensava o que poderia levar uma pessoa a chegar a uma situação dessas, punha-se a pensar se acontecesse com ela, como seria. Aqueles pensamentos entristeceram Rita. Ao fechar as cortinas da janela, não conseguiu conter as lágrimas que começaram a cair lentamente pelo rosto. Limpou as lágrimas com um lenço de papel, que tinha no bolso, e dirigiu-se à cozinha. Lá foi ela à porta do lado esquerdo, armário cor-de-rosa velho, retirar a comida para o Tareco, voltou a colocar no chão e mais uma vez ficou ali a olhar para o infinito à espera que ele comesse. Assim que ele comeu, depois de deitar a lata no lixo, voltou ao frigorífico.
De lá retirou um frango, agora iria fazer frango. As crianças gostavam de frango, uma receita que aprendera com a mãe, com mais de um século de existência, que passava de geração em geração sem sofrer alterações. Um frango agridoce, numa cama de legumes e acompanhado com umas batatas bebês, como as crianças tinham o hábito de chamar. Já há muito tempo que não cozinhava assim, mas hoje estava inspirada, não sabia bem porquê, não era data nenhuma especial, não havia nada para comemorar, simplesmente apeteceu-lhe, talvez estivesse com saudades da sua antiga profissão. Rita havia sido cozinheira num restaurante grande parte da sua vida, gostava muito do que fazia, sempre se vira de roda dos tachos e das panelas. Embora a arte de cozinhar não fosse para todos, era uma bênção. Para ela conseguir fazê-lo, a comida para ela tinha um significado diferente. Para além de encher a barriga e de satisfazer as necessidades do corpo, o prazer que se podia tirar de uma boa refeição era algo muito gratificante, e conseguir dar esse prazer a terceiros era mais gratificante ainda. Tornava-se numa grande compensação, que Rita adorava trazer para casa todos os dias, como ela sentia saudades desse tempo. Às vezes, quando pensava nisso, e juntamente com a nostalgia, ainda conseguia visualizar a alegria das pessoas quando comiam a comida que fazia, como as pessoas saíam do restaurante felizes e tudo aquilo a deixava feliz. Envolta nos seus cozinhados e pensamentos, Rita naquele momento tinha esquecido a sua solidão, não se sentia mais sozinha e esquecera-se, como a casa agora estava vazia. Depois do jantar, voltou à sala, desta vez sentou-se no sofá, e ao ver na televisão as notícias, reparou como o mundo tinha mudado. Nunca havia pensado que o mundo mudaria tanto em tão pouco tempo, como era diferente. Não sabia se as mudanças seriam para melhor ou para pior, mas de certo que eram diferentes. As crianças agora não tinham medo dos pais como era há uns anos. Havia mais liberdade, todos agora podiam dizer o que pensavam em qualquer altura, e em qualquer sítio. Ninguém se sentia oprimido. Mesmo na aldeia havia diferenças, havia mais carros. As casas eram construídas de outra forma, com estilos mais modernos, linhas mais direitas, sem serem tão formatadas, como eram há alguns anos, que todas pareciam que tinham saído do mesmo molde, onde não havia grande espaço para uma modificação da arquitetura. Havia agora outro tipo de empregos, e aqueles mais antigos estavam prestes a desaparecer, e tinha desaparecido os trabalhos para a vida inteira, assim como horários das 9 às 5, de segunda a sexta, assim como o estilo de vida, era agora muito mais apressado, numa correria, onde ninguém tinha tempo para nada. Agora as pessoas andavam muito mais cansadas, mais desanimadas, com um nível de estresse muito mais elevado, querendo chegar a todo lado sem chegar a lado nenhum. Uma vida de loucos, chamariam alguns, outros as consequências do progresso. Para Rita eram tudo simplesmente mudanças, muitas mudanças, umas boas, outras nem tanto, do seu ponto de vista, mas considerava que de modo geral, as coisas até estavam bem diferentes, mas bem. Mesmo assim havia muita gente insatisfeita com o seu estilo de vida, e isso nunca iria mudar, por mais anos que passassem, por mais mudanças que houvesse, nunca se poderia agradar a todos. Iria sempre existir para alguns um mundo cruel, e para outros um mundo maravilhoso. Todos estes pensamentos levaram Rita a lembrar de todas as oportunidades que havia tido, em todas aquelas que aproveitou, e naquelas que deixou passar. Envolta nos seus pensamentos, deu por se a questionar se tudo o que tinha feito teria sido a melhor opção, se tivesse feito as coisas diferentes. Como seria a sua vida agora? Talvez não tivesse tido as decepções que teve, mas também não teria as alegrias que teve. Seria de certeza tudo diferente. Teria decepções na mesma, alegrias na mesma, mas diferentes. A vida não seria a mesma. Uma pessoa, se pudesse mudar alguma coisa no passado, iria afetar o presente e modificar o futuro, porque tudo iria mexer, mudar de lugar. O que era para ser deixava de ser, e o que não devia acontecer, acontecia.
Com esta linha de pensamento, Rita cada vez tinha mais dúvidas se tinha sempre feito as escolhas certas na vida, mas pensando bem, nunca ninguém tem essa certeza, mas agora ali sozinha, fazia uma reflexão sobre todo o seu passado, não sabia a que conclusão iria chegar, nem sequer o porquê estar a fazer aquela reflexão, mas não conseguia desviar o pensamento para outra coisa. Bem tentava, volta e meia ou olhava para o tareco que, entretanto, viera se deitar no seu colo, fazia-lhe festas e ouvia a respiração do bichano, olhava depois para a televisão, mas nada abalava o seu pensamento, e a sua vida passada vinha sempre ao de cima. Fechava os olhos, e lá estava ele, sempre à espreita, como quem diz, estou aqui à tua espera, vamos falar um pouco de mim. Mal acabou as notícias, Rita pensou em apagar a televisão. Estava enfadada com toda aquela situação. Se fosse para a cama, talvez, passasse aquela vontade de reviver o passado e amanhã, quando acordasse tudo voltasse ao normal. Pegou no tareco, colocou-o na sua cama redonda e azul clara, que estava no lado direito do sofá, tapou com a sua manta do Homem-Aranha, e ao mesmo tempo, que lhe desejava boa noite, apagou a luz. Dirigiu-se à cozinha em passos lentos, também não tinha pressa em chegar. Dirigiu-se ao armário castanho, que estava por cima do lava-louça, abriu a porta do lado direito, retirou um copo antigo, daqueles que tinha trazido no enxoval, levou-o à torneira, e encheu de água. Foi à primeira gaveta do módulo, que se encontrava ao lado esquerdo do lava-louça, pegou num paninho redondo com uma rendinha em crochete, que ela tinha feito há uns anos atrás, e tapou o copo, pô-lo em cima da mesa da cozinha. Seguiu depois até o fundo da cozinha, e abriu a porta da casa de banho, acendeu a luz, e quando olhou para a banheira, viu que afinal a sua cortina, cheia de desenhos de pinguins, já tinha um buraco ou dois, e ela até aquele momento não havia reparado nisso. Depois de retirar a roupa, abriu o chuveiro e tomou banho, bem demorado, com água bem quentinha. Conseguia-se ver o vapor de água encher toda a casa de banho. Parecia que naquele momento Rita se encontrava no meio de uma nuvem. Quando saiu da banheira, enrolou-se numa toalha, calçou os chinelos e preparou-se para sair. Nunca havia perdido aquele hábito, mesmo depois de tantos anos. Continuava a gostar de percorrer a casa enrolada na toalha, e vestir-se no seu quarto. Ao chegar à cozinha, pegou no copo, e por fim foi até ao quarto, abriu a porta, acendeu a luz, e lá estava ela, a sua cama de ferro pintada de preto. Como se chama-se por ela, pousou o copo na prateleira de madeira, que fazia de mesa cabeceira, e foi vestir o pijama. Já há muito tempo, que havia deixado de vestir camisa de noite, Rita perdera o gosto pelo seu corpo, então vestia quase sempre o pijama. O de hoje era polar, o tempo estava frio, e o corpo dela arrefecia mais depressa do que há uns anos atrás. Aquilo fê-la recordar que Francisco queixava-se sempre que tinha os pés frios, então já muito, que Rita colocava um saco de água quente no fundo da cama, daqueles elétricos que Mário havia lhe dado num qualquer aniversário. Ela sabia bem que aquele gesto o deixava feliz. Penteou o cabelo e usou o secador, para dar-lhe um calor. Não gostava de secar muito o cabelo, somente aquecia-o um pouco para não sentir frio. Quando deitasse a cabeça na almofada, depois de voltar a pentear o cabelo, dirigiu-se à cama. Colocou as almofadas um pouco para cima, acendeu a luz do candeeiro, e foi apagar o candeeiro do teto. Pensou em ir à escrivaninha buscar um livro, tinha lá alguns bem interessantes, que ainda não tinha lido, mas ao olhar para o relógio da mesa cabeceira, pensou que já era tarde para leituras e deitou-se. Ao apagar a luz, pensou que iria adormecer rápido, mas ao contrário do que pensara, o sono tardou a aparecer, e com a falta de sono voltaram os pensamentos. Primeiro a sua infância veio ao de cima, como tinha tido uma infância feliz, sem muitos luxos, algumas dificuldades, mas no fundo feliz. Lembrara-se de seu pai, homem alegre, brincalhão, que embora tivesse problemas, nunca deixava isso transparecer para os filhos. Tinha sempre um sorriso completado por uma voz doce e gestos carinhosos para qualquer um.
Nunca levantara a voz a ninguém, por mais chateado que tivesse, falava sempre com calma, explicava sempre tudo com palavras claras de modo que todos entendessem o seu ponto de vista, e no final dava conselhos, nunca ordens. Quando precisava de alguma coisa pedia com delicadeza, perguntava sempre se alguém estava com disposição para o ajudar, nunca ninguém dizia que não, pois todos sabiam que no final das tarefas havia sempre uma recompensa. Podia não ser nada de especial, mas havia sempre qualquer coisa, nem que fosse um rebuçado comprado na mercearia lá da aldeia. Rita lembrou-se como havia brincado muito, embora não tivesse tido muitos brinquedos, havia sempre muitas brincadeiras e jogos, que os faziam ocupar o tempo. Quase todos os dias havia algo novo. Pedro era de todos o que tinha mais imaginação, então a tarefa de encontrar a melhor maneira de ocupar o tempo livre era deixada para ele. Ele é que decidia sempre o que iam fazer, que brincadeiras iria haver, e que aventuras iriam aparecer. Viviam sempre grandes aventuras, e com uma grande cumplicidade entre eles. Não é que às vezes não se zangassem, mas a grande maioria do tempo, eram muito unidos e coniventes em tudo que faziam. Rita, fora traquinas no tempo, e na medida certa, vivera como qualquer criança deveria ter vivido, podia-se dizer que tivera uma infância muito feliz. Sabia que tinha sido uma privilegiada, pois muitas crianças da mesma idade não tinham, nem podiam fazer tanta coisa como ela. Tinha perfeita noção da injustiça do mundo, e isso consumia um pouco por dentro. Por isso, desde muito cedo dedicou-se ao voluntariado como forma de compensar tudo aquilo que achava injusto. Isso fazia-se sentir bem. Primeiro começou por trabalhar com crianças. Todos os fins de semana ia a um orfanato da cidade mais próxima, e levava brinquedos e roupas. Depois os vizinhos começaram a juntar-se à causa, de seguida acrescentou os idosos. Começou a receber donativos de várias pessoas, que haviam perdido os seus familiares, e entregava esses donativos a lares de idosos da região. Assim começou a nascer um movimento de apoio à comunidade, que foi crescendo e tornando-se numa das coisas mais importantes no ponto de vista de Rita. Sem conseguir dormir, e com tantos pensamentos a fervilhar na sua cabeça, Rita acabou por se levantar e ir até a sala tareco. Continuava a dormir na sua cama, exatamente na mesma posição que Rita deixara. Então pegou numa manta de lã, que tinha em cima do sofá, enrolou-se nela, e deitou-se no sofá, sem fazer barulho. Não queria acordar tareco. Ali, talvez conseguisse dormir, mas mesmo assim os olhos teimavam em não fechar, e o sono estava difícil de aparecer, e as lembranças do passado ressuscitavam a cada minuto. Agora assombrava-lhe a morte de Carolina, que falecera quando ainda era uma criança, num acidente de carro, provocado por sua mãe. Rita, apesar de gostar muito da mãe, nunca a conseguiu perdoar por ter pegado no carro com Carolina lá dentro, apesar de não ter carta de condução. Compreendia o desespero da mãe, ao ver Carolina doente, a ficar azul, cheia de falta de ar, quase inanimada e agarrada ao peito. Mas para Rita ela nunca devia ter pegado no carro, mas sim chamado os bombeiros ou um táxi, já que seu pai não se encontrava em casa. Sua mãe justificara-se com o tempo da demora da ajuda, mas mesmo assim, Rita não conseguia perdoar. Rita não conseguia apagar da cabeça a imagem de Carolina tão pequenina, de vestidinho e sapatinhos brancos, deitada naquele caixão, que embora fosse branco, e muito bem ornamentado, lhe parecia a coisa mais horrível que poderia existir à face da terra. Tocar nela e sentir o seu corpo gélido, fora das sensações mais repugnantes que teve, aquela dor de perda de alguém tão importante para ela, era tão grande, que parecia que lhe tinham arrancado o coração. Todas aquelas lembranças traziam de volta a revolta que havia sentido naquela altura. E as lágrimas corriam-lhe silenciosamente pelo rosto, como se de uma cascata se tratasse. Na escuridão e silêncio da noite, toda aquela imagem lhe parecia cada vez mais clara. Para qualquer lado que olhasse, ela estava lá e era cada vez mais difícil para Rita fechar os olhos. Olhava para o relógio e as horas não passavam.
Parecia que o tempo tinha parado, ou talvez tivesse sido ela que estivesse parada no tempo, tivesse ficado presa nos seus pensamentos, e ao seu passado, e não conseguisse sair de lá. Agora, vinha-lhe à memória como toda aquela situação tinha levado à separação dos pais, não fora um divórcio, mas sim um afastamento. Seu pai, apesar de nunca o ter dito, mas deixou de ver a mulher, como ela era. Começou a ser muito mais forte do que ele. Por outro lado, sua mãe também não conseguia livrar-se da culpa. Por isso, deixaram de falar. Primeiro a morte de Carolina deixou de ser falada, depois os assuntos foram cada vez mais escassos, e aos poucos foi se esbatendo a comunicação. Aquela casa passou a ser habitada por fantasmas. Andavam de um lado para o outro, faziam o que era estritamente necessário, mas não havia comunicação. Deixara de haver risos, brincadeiras, aventuras, deixou de haver alegria. Era como se todos passassem a ser vultos ou sombras de tudo aquilo que tinham sido, e o ambiente começou a tornar-se pesado, muito pesado. Durante todo esse tempo para Rita, era cada vez mais difícil entrar em casa, permanecer naquele ambiente era como se lhe faltasse o ar, como se estivesse a deixar de viver. Foram tempos muito agonizantes. Foi quando estava no meio destes pensamentos, que Rita sentiu a presença de Tareco a enroscar-se ao seu lado no sofá, dando conta que o dia estava a começar a romper. Afinal tinha passado a noite em claro a reviver o passado e mal tinha aquecido a cama.